Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui para falar a respeito de Compre-me o Céu, da escritora chinesa Xin Han. Comprando este ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon, você estará ajudando o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Pessoal, como muitos de vocês aqui devem saber, há algum tempo eu li este livro do escritor Mo Yan, um chinês ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, que fora lançado pela Companhia das Letras e se chama As Rãs. As Rãs é uma história ficcional com toques de literatura fantástica a respeito do período de implantação da política do filho único na China, principalmente em lugares um pouco mais afastados dos grandes centros urbanos. Eu já fiz vídeo a respeito deste livro, se você quiser conferir eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas por que eu estou falando sobre ele? Eu estou falando sobre ele porque logo que vi que a Companhia das Letras estava lançando este livro, Compre-me o Céu, da escritora também chinesa Xin Han, hoje radicada em Londres, eu fiquei muito interessado porque este, apesar de ser uma não ficção, também trata da política do filho único na China, mas trata dessa política de um ponto de vista diferente. A Xin Han começa este livro nos explicando que a ideia de que a China deveria controlar a sua população surgiu ali nos anos 60, mas não foi implantada de imediato. Ela só ganhou força e aplicabilidade no final dos anos 70. E, portanto, a primeira geração de filhos únicos nasceu entre os anos de 1979 e 1984. A Xin Han vai nos contar sobre como cresceram e se desenvolveram esses primeiros 6 milhões e 100 mil filhos únicos nascidos nesse período e de como as suas histórias pessoais causam um grande impacto na sociedade chinesa como um todo. Como vocês bem devem saber, a China passou por grandes percalços com a ascensão ao poder de Mao Zedong. Houve a Grande Fome entre os anos de 1958 e 1962, mas ao final da década de 60 houve a Revolução Cultural. Enfim, várias mudanças foram feitas, populações foram deslocadas de um lugar para o outro, houve uma profunda coletivização das propriedades, tal como na União Soviética, a sociedade foi revirada de cabeça para baixo. Isso fez com que vários casais se formassem, casais, contudo, que eram um pouco insólitos. Havia camponeses e letrados casados com intelectuais, ou pessoas que por qualquer outro motivo precisavam se casar para sobreviver. Dessa geração, desses pais, é que nasceram os primeiros filhos únicos. Esses pais tinham uma grande preocupação com o que seria o futuro desses filhos. Na China, há uma grande esperança de que os filhos cuidem dos pais na velhice e há também uma grande competição entre as famílias para ver o filho mais educado, mais bem posicionado socialmente, mais bem sucedido em sua carreira. Além disso, os chineses têm na sua tradição muito arraigada a questão da reputação, do que os outros vão pensar a respeito de você. Então, nesse contexto, os filhos únicos foram tratados de uma maneira muito protetiva, excessivamente protetiva, como dirá a Xin Han, a ponto de vários deles não saberem sequer preparar um alimento sozinho, sequer ter usado na vida uma vez uma faca de cozinha, e isso porque os seus pais tinham medo, por exemplo, de que eles cortassem a sua mão ou se machucassem gravemente. A Xin Han vai aqui nos relatar 10 histórias diferentes. 10 filhos únicos, cada um com uma história de vida, mas todos eles com vários pontos em comum. A maioria dos filhos únicos que a Xin Han vai nos retratar são de famílias de classe média ou classe alta da sociedade chinesa. Apenas em 2 capítulos, penso eu, ela retrata filhos únicos ali do campo ou de pessoas menos abastadas. E há uma grande diferença na China atual
entre os que vivem no campo e os que vivem na cidade. A própria Shinhan diz que talvez os que vivem no campo vivem não só a uma distância em quilômetros da cidade, mas a uma distância de séculos, pois ao passo que as cidades são profundamente desenvolvidas, o campo ainda guarda muitas tradições e hábitos de séculos atrás. Além de revelar muitas facetas da sociedade chinesa, este livro te dá um vislumbre da riqueza dessa cultura, do quanto ela, por ser milenar, é profunda, variada e principalmente desconhecida de nós ocidentes. Histórias que a Shinhan conta são muito inusitadas. Ela conta, como eu disse, desses filhos únicos que nunca arrumaram uma mala, cujos pais iam aos seus dormitórios na universidade para arrumar o seu guarda-roupa, que não tinham nenhum contato humano com outras pessoas porque não tinham irmãos. Talvez não tivessem tantos primos também. E os pais queriam que eles tivessem uma ótima carreira, ótimos estudos, então a vida deles era de casa, tomando suas refeições ou fazendo as lições, para a cama ao dormir e depois para a escola. Muitos deles têm uma experiência social zero, um preparo para a vida em sociedade também zero. Esses filhos únicos muitas vezes acabam por ser profundamente egoístas, porque eles não têm nenhum senso de que o outro precise de sua ajuda ou de que as coisas devam se desenvolver de um modo diferente do que eles têm vontade. Por causa disso, vários incidentes aconteceram, seja de filhos únicos que abandonaram os pais e não querem mais vê-los porque perceberam que eles não os prepararam para a vida e passaram a pensar que de certa forma eles funcionavam como animais de estimação dos seus pais, seja porque eles, ao se envolverem em situações um pouco mais complicadas, acabam por praticar condutas totalmente inesperadas. Este é o caso, por exemplo, de um jovem chamado Yao Jiaxin, que no ano de 2011 atropelou uma mulher. Ele não só não desceu para ajudá-la, como ao vê-la anotando a placa de seu carro, desesperado porque pensava que isso lhe prejudicaria muito, desceu, deu 8 facadas nela, saiu de carro novamente em fuga, atropelou mais uma pessoa e só então foi barrado por um transeunte. Este caso ganhou uma enorme repercussão na China sobre a punição que deveria ser aplicada a esse filho único e sobre o modo como a sociedade estava lidando com esses filhos e esses filhos com a sociedade. Então aqui temos histórias destes filhos únicos super despreparados, a maioria deles de classe média alta. Temos a história de como esses filhos geralmente vão para o exterior para buscar uma melhor educação, de como as classes altas chinesas estão povoando as grandes universidades do mundo, mas também de como eles têm grandes dificuldades em se adaptar no estrangeiro. Temos a história de filhos de famílias menos abastadas, temos a história de filhos de famílias mais tradicionais, famílias que guardaram certos valores da China antiga e que não se deixaram deter pelas revoluções e que por isso conseguiram um sucesso maior na criação de seus filhos. A Shinhan é uma pessoa muito interessante, ela mesma parece ser uma ótima síntese entre o que a China tem de moderno e o que ela deve preservar do passado. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like se gostaram, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, me sigam pelo Scoob, pelo Instagram e pelo Facebook. Comprem através do link abaixo da Amazon e ajude o canal. E nos vemos na próxima oportunidade. Até mais!